E aí, pessoal, a polêmica Jeromel, o lance com Bitelo, suas repercussões, o que isso determina, como funcionam os bastidores, o que está sendo discutido também entre gremistas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem um financiamento de veículo ou imóvel e está cansado de pagar juros altos. Já pensou em reduzir suas parcelas até pela metade? Parcelas atrasadas com risco de busca e apreensão? Você tem uma solução. Revogue. Isso mesmo, Revogue. Fale agora com o contato que tem aqui na descrição desse vídeo, o WhatsApp da Revogue, e resolva o problema de juros altos e parcelas em atraso. Fale agora, resolva, você vai ter uma vida mais tranquila. A gente sabe como é importante e muitas vezes como esses altos financiamentos acabam prejudicando o dia a dia. Um imóvel ou um automóvel, vá lá e resolve na Revogue. A solução está aqui. Gente, Jeromel, o que aconteceu ontem, e eu confesso para vocês vão ver um tom um pouco mais descontraído dessa opinião. O calor do jogo faz com que a gente tenha uma série de sentimentos. O que aconteceu? O Grêmio vencia por 1-0, o time do Londrina, o jogo transcorria relativamente normal para o Grêmio. Aconteceu aquele episódio com o goleiro Chapecó, o time ficou instável e em seguida houve um lance onde o Bitelo tá com a bola, numa recuperação de bola, que todos entenderam que foi falta. O Bitelo também entendeu que o juiz havia parado o lance, só que o juiz não havia parado o lance, e o Bitelo botou a mão na bola. Ele não deu seguimento ao lance como o juiz havia determinado. Depois a gente fica confuso até nessa leitura. Quando ele faz isso, o Jeromel vem na sua direção, vocês viram a foto na introdução desse vídeo, e balança, como se pegasse pelo cangote assim e dissesse: acorda, acorda. Essa relação acabou criando para o ambiente uma tensão. O que é aquilo? Que mensagem é aquela? Muitos gremistas optaram pela seguinte leitura: o líder Jeromel chamando atenção de forma forte para o Bitelo. Outros gremistas, e aqui eu não quero nem posicionar tanto a minha opinião, pois a gente vai falar um pouco de bastidor e de como isso se resolve. Muitos disseram: pô, se fosse o Kahneman, se fosse o Diego Souza, ele não faria aquilo. Outros disseram o seguinte: o Jeromel se passou, não poderia ter feito daquela maneira. Ou seja, é controverso, inclusive entre os gremistas. O que faz com que a gente obrigatoriamente converse e coloque os pontos como eles devem ter sido colocados e como eles devem ser colocados. O primeiro deles, o próprio Jeromel na hora viu que passou do ponto. Porque a continuação do lance, que acaba determinando ali um impedimento do adversário, que poderia ter sido um perigo para o Grêmio, o Jeromel procura o Bitelo para pedir desculpas. E fala com o Bitelo. Mas, quando tu vê o Twitter do Bitelo depois do jogo, o Bitelo também se desculpa. O Bitelo aceita a chamada do líder Jeromel. O que faz com que até a nossa opinião, que na hora é acalorada pelo ambiente do jogo, também diga: como assim? O Jeromel pediu desculpa, o Bitelo entendeu que errou e também de alguma forma diz: ó, tá, é crescimento e tal. Ele faz um post um pouquinho mais enigmático, mas falando também nessa linha. E a vida segue. Porque tanto o Jeromel quanto o Bitelo foram bem no jogo. O Jeromel tem sido talvez o principal jogador do Grêmio na Série B e o Bitelo é a grande revelação do Grêmio na temporada. E eles conseguiram de alguma forma conciliar, arrumar, ajustar dentro mesmo do campo de jogo como deve ser. Quando eu uso a expressão a polêmica, é exatamente pela divisão de opinião de quem está sentado na arquibancada ou comentando futebol ou analisando com os amigos. É exatamente isso. Como é o funcionamento de um time de futebol e como deve ser? Corda esticada. E aqui começo a dar minha opinião. Corda esticada.
o tempo inteiro. Não dá para ter zona de conforto. Não dá para tirar a cobrança deste processo. Nós podemos questionar a forma, mas nós nunca podemos tirar. Nós estamos vivendo uma geração de jogadores mimados, onde nada pode contrapor o que eles pensam. Nada pode contrapor. E isso está errado. Então é preciso entender que esse tipo de movimento é do jogo. Talvez não as câmeras, como foi o episódio do Jeromel. Tu pode discutir, pô, fica grosseiro, faz a cobrança lá dentro. Podemos falar isso, sem problema nenhum. E acho que cada um tem a sua opinião e felizmente é assim. E a gente pode discutir e concordar ou não. Mas a gente nunca pode tirar a ideia de que é um ambiente de corda esticada, de tensão e que precisa sempre receber cobrança. Os ambientes onde não se cobrou na história do Grêmio foram ambientes perdedores. O ambiente de cobrança define o resultado final do trabalho. E o Grêmio durante muito tempo não cobrou. O próprio Jeromel foi cobrado por não assumir muitas vezes a condição de liderança. E desta vez ele fez isso. Se perguntar para mim, eu digo, para mim passou do ponto ali. Passou do ponto, não precisava. Tinha outras formas de fazer. Mas eu não vou nunca tirar a ideia de que eu prefiro a tensão do que a zona de conforto. Eu prefiro a corda esticada do que um ambiente, um objeto em que tudo faz, tudo pode, todo mundo pode errar. Ah, que pena, ele não quis. Não. Eu até entendo que o lance específico, o Bitelo ficou confuso. Ele não entendeu. O juiz fez mal a colocação ali. Então, eu absolvo o Bitelo, mas eu não absolvo pelo ato. Eu absolvo porque eu vendo o jogo, fiquei confuso. Todos ficaram. Quem conhece futebol, diz, o que esse juiz deu? E ele botou a mão na bola porque todo mundo parou. Eu vejo muito mais por aí do que propriamente tentar fazer uma avaliação maior. Hoje, esse ambiente não tem assunto interno, porque ele foi resolvido 1 minuto depois pelo Jeromel e pelo próprio Bitelo. E a melhor parte, ambos entenderam que erraram. O que faz com que a gente ainda avance mais na forma da construção do grupo do Grêmio. Em determinado momento, nós vimos separação de grupos, os cascudos com os meninos, e parece, até mesmo pela atitude de ontem, que a gente começa a ver conexão entre essas partes. Exatamente pelo ato do Jeromel, depois do excesso que ele cometeu, e também, mais ou menos na mesma proporção, o Bitelo, quando também, de alguma forma, se desculpa pelo ato e diz que vai melhorar. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.